Então, parece que hoje quase não deu, mas deu. Vamos ver se, né, nós vamos conseguir até o final. Então, hoje estamos vendo o nosso 10º estudo no livro do profeta Ezequiel e se prepara o band-aid, o mertiolate, a salmoura, porque hoje nós vamos apanhar. O que eu acho legal de quem estuda a Bíblia com a gente é assim, né? Você sabe que vai apanhar, mas você sabe quem é que está batendo, então vale muito a pena, né? Então, hoje nós vamos falar das sentenças que Deus deu através do profeta Ezequiel para o povo daquela época e para hoje. Então, é assim, a minha conduta sempre foi estudar a Bíblia para você colocar em prática na sua vida hoje. Então, que hoje o que a gente aprendeu, você não fique lembrando do outro, porque o fulano tinha que ouvir, porque isso é para o tempo passado, isso não tem nada a ver com a realidade, nadinha, nadinha. Hoje você vai fazer esse estudo pensando aonde eu me encaixo, aonde que eu posso tirar proveito do estudo de hoje, tá? Então, nós vamos lá, nós estamos no capítulo 25, vamos tentar bater o 25 ou 28, eu já passei o capítulo para as meninas que fazem online, se você está vendo no YouTube, então você faz o seguinte, leia o capítulo 25 até o 28, estude ai gente, que horror, estude esses 3 capítulos, e aí nós vamos ver o que tem em comum deles, tá? Tem o capítulo 27, por exemplo, ele é super longo, e nós vamos só ter que falar, tá? Não vai dar para ler todo, mas se você está lendo, você vai ver que tem tudo a ver com a gente. Então, é até legal que você estuda um pouco em casa, né? Aí é mais legal. Então, vamos lá. A primeira pergunta diz assim: qual a atitude de Amon e qual a sentença? Aqui nós vamos falar dos países que tinha. Então, Ezequiel fala a profecia para Amon, depois ele vai falar para Moabe, aí fala para Edom, para Filístia e chega em Tiro, tá? Então, nós vamos parar no Tiro hoje. Mas eu quero que a gente veja quais são os pontos em comum aqui. Por que a Bíblia foi deixada para a gente estudar? Porque ela é atual. Então, quando nós estamos falando que Deus não faz acepção de pessoas, se Deus trata todo mundo da mesma maneira, se Deus ama a todos, tá? Se Deus não faz acepção de pessoas, ele não tem regra para os membros da diretoria, não tem isso, muito pelo contrário, quanto mais conhecimento você tem, mais cobrado você vai ser. Então, a gente tem que ver exatamente e até que ponto isso vai servir para mim, tá? Então, nós vamos falar aqui que ele vai falando com os povos, né, com os países, e ele começa com Amon, dizendo qual a atitude e qual foi a sentença. Então, ao Senhor ele disse para Amon, homem mortal, agora fale contra o país de Amon. Diga que deem atenção a isto que eu, Senhor Deus, estou dizendo. Nós estamos lendo na Bíblia na linguagem de hoje, tá? Vocês ficaram contentes quando viram o meu templo profanado, quando viram a terra de Israel arrasada e o povo de Judá ser levado para o cativeiro. Quer dizer, o que eles fizeram? Eles se alegraram ao ver o povo de Israel ser disciplinado, foi profanado o templo, foi a corrupção que entrou lá, então a terra de Israel foi arrasada, então é assim, quem levou disciplina para o povo de Israel foi Deus, certo? Mas os povos que se alegraram com isso têm o seu destino. É a mesma coisa que 2 irmãos, certo? Seu irmão, ele faz alguma coisa errada, gente, muito comum, né? Muito comum. A gente, quando era criança, via isso. Então, o irmão fez coisa errada, quando a mãe vai bater no irmão, aí a gente fica dando risada, acaba apanhando os dois. Então, isso é um exemplo bem básico e fácil da gente entender, tá bom? Então, como o povo de Amon, vamos dizer que zombou de Israel, ficou feliz de ver Israel sendo disciplinado, então ele fala, por isso eu vou deixar que as tribos do deserto oriental conquistem vocês. Esses povos montarão seus acampamentos no país de vocês e ficarão morando aí.
Eles comerão as frutas e beberão o leite que eram de vocês. Transformarei a cidade de Rabá num curral de camelos e toda a terra de Amon num curral de ovelhas. E assim vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Todas essas sentenças, Deus está falando, porque eu sou Deus, eu vou mostrar que eu sou Deus, que eu que criei o meu povo, eu que amei o meu povo, eu sou o pai do meu povo, então mexeu com a minha cria, vai dançar. Resumindo, é isso que ele fala. E aí ele vai dizendo que vai destruir, e como nação, quer dizer, vai acabar com o Amon, tá? O Amon são os amonitas, certo? Então, qual é a atitude? Eles se alegraram com o mal de Israel e a consequência, eles foram entregues nas mãos dos inimigos. Então, Amon é isso aqui. Agora nós vamos ver Moabe. Moabe disse que Judá é como todas as outras nações, e por isso deixarei que as cidades que defendem a fronteira de Moabe sejam atacadas. Entre elas estarão as mais importantes, que é Bet-Gesimote, Baal-Emon e Kiriataim. Deixarei que as tribos do deserto oriental conquistem Moabe, juntamente com Amon, e assim Moabe não será mais uma nação. Veja bem, o que eles fizeram? Quando você fala a tribo de Judá, mas quem é o remanescente da tribo de Judá? Gente, são judeus, os judeus que são da tribo de Judá, tá? Que é os judeus que nós temos até hoje em dia. Então, nós tivemos o Holocausto, nós já estudamos sobre isso, o que é que aconteceu com o Holocausto, por que aconteceu, mas não adianta, Deus disciplina o povo, mas o povo é dele. E isso se estende a nós. Nós vamos ver isso no final do estudo hoje, tá bom? Então, o que aconteceu com Moabe? Mesma coisa que aconteceu com Amon. Vai deixar que os outros povos conquistem e não virem nada, o mesmo comportamento. O povo que zomba e o castigo também deixado na mão dos inimigos. Pergunta 3. Qual a atitude e a sentença contra Edom? Então o Senhor disse, o povo de Edom foi cruel na vingança contra Judá, e essa vingança fez com que a culpa de Edom aumentasse muito. Agora eu anuncio que castigarei Edom e matarei ali todos os homens e animais. O povo será morto na batalha, e eu farei Edom virar um deserto, desde a cidade de Temã até Dedã. Por meio do meu povo de Israel, eu me vingarei de Edom, e ele fará Edom sentir a fúria da minha ira. Os edomitas saberão o que é sofrer a minha vingança. Eu, o Senhor, falei. O que Edom fez? Ele foi cruel para se vingar, certo? Então, Deus diz que ia destruir o povo nas batalhas e a terra ia virar deserto. Gente, vocês estão vendo como é dura a sentença? E sempre assim, porque eu sou Deus. Agora vamos lá na Filístia. Filístia, nossa, você pode nunca ter ouvido essa palavra, mas os filisteus você já escutou. Então, os filisteus são os da Filístia. Então, vamos lá. Qual a atitude e sentença da Filístia? Ok. Os filisteus foram cruéis na vingança contra os seus antigos inimigos e destruíram com ódio. Agora eu estou anunciando que atacarei os filisteus e os queretitas e acabarei com eles. Destruirei todos aqueles que forem deixados vivos na planície da Filisteia. E eu os castigarei duramente, e a minha vingança será completa. Aí ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Também é a mesma coisa, aquela gana de vingança e de ódio. E o fim vai ser o quê? Castigo e destruição. Ok. Agora vamos ver lá, Tiro. No 11º ano do cativeiro, no primeiro dia do mês, Senhor falou comigo e disse, homem mortal, quer dizer, Ezequiel, o povo da cidade de Tiro está se alegrando por causa de uma coisa. Eles estão gritando em Jerusalém, a nossa rival no comércio está arrasada. As suas portas se abriram para nós entrarmos e com a sua derrota nós vamos enriquecer. Agora, o que eu, o Senhor Deus, estou dizendo é isto. Cidade de Tiro, eu estou contra você.
Vou trazer muitas nações para lutarem contra você, e elas virão como as ondas do mar. Elas destruirão as muralhas da sua cidade e derrubarão as suas torres. Aí eu varrerei o pó e deixarei uma rocha nua. Os pescadores estenderão as redes para cercarem em cima dela, ali no mar onde se encontra. Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando. As nações vão atacar e roubar Tiro. O que aconteceu aqui com Tiro? Aqui ele está dizendo que o povo de Tiro se alegrou a ver a destruição de Israel. Você vê que é tudo o mesmo pecado, é tudo a mesma coisa. E a sentença seria Deus contra o povo. Então, eu quero que você vá tentando se encaixar nesse texto. Depois nós vamos explicar, falar um paralelo para nós hoje. Mas aqui o que ele está falando? Qual é a postura de Deus como Pai, como Deus, como Senhor, com aquele que zomba do seu filho e do seu povo, tá bom? Então, continuando lá no capítulo 26, quem Deus vai usar para disciplinar a Tiro? Vamos ver. Com as suas espadas vão matar aqueles que vivem nas cidades que estão perto, em terra firme. Aí a cidade de Tiro ficará sabendo que eu sou o Senhor. O Senhor Deus diz: eu vou trazer da Babilônia o rei Nabucodonosor, o mais poderoso de todos os reis, para atacar Tiro. Ele virá do norte com um forte exército, com cavalos e carros de guerra e com cavalaria. Então Deus vai levantar quem? Nabucodonosor? Uai! Mas não foi Nabucodonosor que levou o povo cativo para a Babilônia e foi punir o povo? Sim, esse mesmo Deus vai usar para acabar com Tiro. Porque Tiro ridicularizou, Tiro menosprezou o povo. Então, nós vamos ver aqui, agora no 26, vai contar como era o rei de Tiro, tá? Então vamos lá. Qual a sentença? Não, acho que ainda não. Vamos lá. Qual a sentença? Aqueles que vivem perto das cidades, que estão em terra firme, serão mortos na batalha. O inimigo vai cavar trincheira. Como uma máquina de lançar pedra, eles vão derrubar as suas muralhas. Isso você está falando que Nabucodonosor vai fazer contigo. Os cavaleiros vão invadir as ruas, eles vão depredar, tá? Depredar totalmente a Tiro. Por quê? Foi Deus que mandou. Ai, mas Deus manda destruir. Oi? Então, Deus é amor, mas é fogo consumidor, tá? E aí ele vem falando aqui, ele vem descendo. A cidade nunca mais será reconstruída. Eu, o Senhor, estou falando. Quando você for conquistado, o povo que vive no litoral vai ficar apavorado com os gritos daqueles que foram feridos de morte. E aí ele vem falando, eles cantarão para você o canto fúnebre. A cidade famosa está destruída, isso é o canto deles, tá? E agora, o que ele vai comparar? Vai comparar Tiro como um navio cargueiro que saiu imponente, cheio de mercadorias e afundou no meio do oceano. Então ele vai falando, no dia que a cidade caiu, as ilhas estão tremendo. Então ele fala, vou fazer a cidade deserta, eu vou jogar vocês no mundo dos mortos, olha só, e onde você estará com gente que morreu há muito tempo, eu a abandonarei. Gente, Deus vai virar a cara para Tiro e vai falar como vai fazer um exemplo horrível, e esse será o seu fim. As pessoas vão procurá-la, mas ninguém encontrará. Eu, o Senhor Deus, falei. Nabucodonosor, aqui, vai terminar com toda a cidade e as suas fortalezas, reduzindo a nada. E aí, a pergunta 8 vem, e o que vai resultar na disciplina? E aí é que ele vai descrever a história do navio, tá? Que vai descrever. Então, o Tiro, ele era uma potência econômica, tanto em riqueza como respeito. Eles eram, assim, super bem orgulhosos e bem famosos e bem potentes na época, e de repente Deus pega e começa a agir e vai comparar com um navio e fala, vocês vão ficar como um navio afundado, que ninguém sabe mais de onde veio, para onde vai, ninguém mais vai poder ver.
E aí a pergunta 9, esse é o capítulo 27. Aí a pergunta 9, já estamos no capítulo 28, que a resposta é: qual é a postura e consequência do rei de Tiro? Então vamos lá. O Senhor Deus me disse: homem mortal, diga ao rei da cidade de Tiro que eu, o Senhor Deus, digo isto. Cheio de orgulho, você diz que é um Deus. E diz que, como Deus, você está sentado num trono cercado pelos mares. Você quer ser um Deus, porém é mortal e não divino. E você pensa que é mais sábio do que Daniel. Pensa que ninguém pode esconder de você um segredo. Está falando do rei de Tiro, tá? A sua sabedoria e inteligência o enriqueceram com tesouros de ouro e prata. Você faz bons negócios e continua aumentando seus lucros. E como você tem orgulho da sua riqueza? Pois agora eu, Senhor Deus, digo isto: você pensa que é sábio como um Deus. E por isso eu farei com que estrangeiros muito cruéis o ataquem. Eles destruirão todas as suas riquezas que você conseguiu com a sua inteligência e sabedoria. Eles o matarão e o mandarão para um túmulo de água. Quando eles chegarem para matá-lo, será que você ainda vai dizer que é um Deus? Quando enfrentar os seus assassinos, você será um mortal e não divino? Ou você morrerá como um cachorro nas mãos de estrangeiros pagãos? O que é que Deus está sentenciando aqui? A soberba. A soberba do rei de Tiro. Tiro realmente era uma potência, mas perante o povo de Israel, perante Deus, não é nada. Não adianta você estar cercado de bens, estar cercado das glórias desse mundo, porque aquele mesmo que deu, que permitiu que você tenha, ele também pode tirar. Então, tudo depende de que lado você está, ok? Então, a soberba, o resumo dessa pergunta, a soberba é a sentença, tá? A soberba, a sentença para a soberba é a destruição, ok? Vamos lá, você vai ser exterminado pela mão de Deus. Qual o comportamento e a segunda consequência do rei de Tiro? Olha, não teve só uma, não, teve duas. Olha o que vem dizendo aqui, tá? O Senhor Deus falou comigo outra vez e disse: homem mortal, cante uma canção de tristeza por causa do fim de que o rei de Tiro vai ter. Diga-lhe que eu, o Senhor Deus, digo: você era um exemplo de perfeição, como era sábio e simpático. Agora presta atenção. Você vivia no Éden, o jardim de Deus, e usava pedras preciosas de todo tipo, rubis e diamantes, topázio, berilo, o ônix e jaspe, safiras, esmeraldas e granadas. Você tinha joias de ouro que foram feitas para você no dia em que foi criado. Eu fiz de você um anjo protetor com as asas abertas. Você vivia no meu monte santo e andava pelo meio de pedras brilhantes. A sua conduta foi perfeita desde o dia em que foi criado, até que você começou a fazer mal. Você ficou ocupado comprando e vendendo, e isso levou à violência, ao pecado. Por isso, anjo protetor, eu o humilhei e expulsei do monte de Deus no meio das pedras brilhantes. Você ficou orgulhoso por causa da sua beleza e a sua fama o fez perder o juízo. Então eu o joguei no chão a fim de servir de aviso para os outros reis. Vamos só fazer um parênteses aqui. De quem que ele está falando aqui no começo? Ele está falando sobre o rei de Tiro, porém ele já dá umas dicas para a gente saber quem é que estava dentro do rei de Tiro, tá? Alguma semelhança com Lúcifer, que foi o soberbo, era um anjo, foi soberbo, e lá desde o jardim do Éden começou pisando a bola e foi seduzir o homem. Então, vamos ver aqui. Deus está falando que o rei de Tiro teve o mesmo comportamento, a mesma essência de Satanás, que ele foi criado, ele era poderoso, ele era rico, ele era sábio, e, no entanto, quando se virou, veio a sentença. Vamos pegar, ó, cada um pensa aí na sua cachola, a quem que Deus está falando, o que que isso pode servir na minha vida hoje. Então, vamos lá no versículo 17.
Você ficou orgulhoso por causa da sua beleza. A sua fama o fez perder o juízo. Então eu joguei no chão para servir de aviso para os outros reis. Você foi tão desonesto nas compras e vendas que os seus lugares de culto foram profanados. Por isso, eu pus fogo na cidade e a queimei completamente. Todos os que agora olham para você estão vendo que você virou cinzas. Você está acabado para sempre. E todas as nações que o conheceram estão apavoradas, com medo que aconteça a mesma coisa com elas. O Senhor Deus me disse, homem mortal. Tá bom. Aí aqui ele vai falar de Sidom. Então, o que nós vemos aqui? O rei de Tiro, com características semelhantes à de Lúcifer, a de Satanás, tá? Foi Deus que criou o mal? Ai, mas Deus não ia criar o diabo e criar demônio, não, ele criou tudo anjo, tudo anjo. Aí, Satanás resolveu, ele era vamos dizer que ele era assim, o super-chefe, né, o imediato de Deus, né? E aí o que aconteceu? A vaidade tomou uma postura, uma posição tão grande na vida dele, ocupou um lugar tão grande que fez ele querer desejar ser como Deus. E ele fez a rebelião no céu. Ai, mas e os anjos que foram atrás? Esses anjos são os demônios que andam por aí. Agora, gente, vocês não sabem que agora é ET, né? Eu não sei em que época você está ouvindo isso, mas em 25 de junho de 2026, já mostraram 4 modelos de ET que vai vir, que vai descer, que vai acontecer. Quem são esses ET, gente? É os demônios. Mas foi Deus que criou? Sim. Mas como que o anjo vira demônio? Filho, vira por causa da maldade do coração. Aí você ouve assim, ai, Deus deu livre-arbítrio só para o homem. Eu queria ser como um anjo para não ter a opção de escolha. O anjo tinha, porque se o anjo não tivesse livre-arbítrio, 1/3 dos anjos do céu não teriam sido precipitados junto de Satanás, tá? Então, Deus é tão poderoso, mas ele é tão amoroso e tão justo que ele te dá o direito de escolher, só que ele avisa. Então, aqui ele fez com Satanás, depois nós vamos ver lá na história, da história lá da serpente, né, do pega para capar com a serpente, aí depois nós vemos o que ele chegando e falando para, porque o rei de Tiro, que era todo, que se achava, e ele está falando, você é igual. Então, nós ainda vamos chegar nessa parte. Vamos chegar nessa parte, o que isso tem a ver comigo. Então, nós temos, Ezequiel fala mais de um capítulo sobre o Tiro, né? E é legal você ler depois esse capítulo inteiro para você ver. E ler na linguagem de hoje, que vai ser muito interessante você entender qual é o posicionamento de todos esses países em relação ao povo de Israel, tá? Então, aí ele falou tudo isso para Tiro, eu quero só que nós saibamos, que tenha na nossa mente, que todas essas características do rei de Tiro, ele está comparando com Satanás. Não é à toa, né, bebê? Então, vamos lá. Bom, agora vamos ver Sidom. O versículo 21 diz assim, homem mortal, fale contra a cidade de Sidom. Diga ao povo dali que eu, o Senhor Deus, digo o seguinte, Sidom, eu estou contra você, por causa daquilo que vou fazer com você, todos me louvarão. Quando eu castigar os seus moradores, todos ficarão sabendo que eu, o Senhor, sou santo. Nossa, então o povo vai ficar feliz de ver a cidade de Sidom destruída? Sim. Então nós vemos todas essas cidades aqui mencionadas. O que acontece? Qual é a sentença, o que está fazendo e qual é a sentença. E por isso que isso está preservado na Bíblia até hoje, para a gente aprender a não fazer igual, né? Então vamos lá, o 22. Eu lhe mandarei doenças e farei com que corra sangue nas suas ruas. Você será atacada em todos os lados e todos os seus moradores mortos. Assim você ficará sabendo que eu sou o Senhor. Os povos vizinhos que tratarem Israel com desprezo nunca mais o ferirão, como se eles fossem espinhos e roseiras bravas, e eles ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Então, ele está falando de todo o povo que se alegrou com a disciplina de Israel, tá?
O Senhor Deus disse: eu vou trazer de volta o povo de Israel de todos os países por onde eu os espalhei, e todas as nações ficarão sabendo que eu sou santo. O povo de Israel viverá na sua própria terra, a terra que dei a Jacó, meu servo. Ali eles vão viver em segurança, vão construir casas e vão fazer plantações de uvas. E eu castigarei todos os seus vizinhos que trataram com desprezo. Israel ficará seguro, aí eles ficarão sabendo que eu sou o Senhor Deus de Israel. Então aqui ele está falando que a soberba continua, tá? E aí vem a sentença. Então, vamos aqui tratar no mundo de hoje. Nós já lemos lá os capítulos de Ezequiel. Então, o que é o resumo de tudo isso? O povo de Israel, que são judeus hoje, são da tribo de Judá. Ok, beleza. O que acontece? O povo se esfriou, nós vimos em todos os nossos estudos, nós vimos que o povo se esfriou, o povo foi ficando idólatra, tá? Se você não pegou esse lance, volta lá no começo do estudo de Ezequiel, que lá é bem legal, que vai contando exatamente o passo a passo, né? O porquê que o povo foi levado cativo. Foi Deus que levou cativo. Foi Deus que levantou Nabucodonosor na Babilônia. Deus estava corrigindo o seu povo, ok? Mas as outras cidades não tinham direito, os outros povos não tinham direito de zombar, de maltratar e de saquear. Eu falei no começo e vou falar agora de novo. É como dois irmãos. O pai está castigando um, o outro vai dar risada, ele vai entrar na dança também. Então, vamos nem falar de irmãos agora, vamos falar de o menino da escola. Você não arrumou sua cama, seu pai vai te dar uma dura, certo? Mas ai daquele outro que vier tocar no filho dele, certo? É isso que Deus está falando. Aqui ele está falando que ele vai exterminar aquele que se levantar contra Judá, contra Israel. Então, vamos, em que a gente vai trazer para isso hoje, tá? A Bíblia fala em vários lugares, vários autores falam que a gente tem que respeitar Israel, orar pela paz de Israel. Por quê? Porque Israel foi o povo criado por Deus. Deus ajuntou e criou um povo, ok? Então, Deus chamou Abraão e falou, sai da sua terra, da tua parentela, que eu vou fazer um povo. Aí depois nós vamos ver Isaac e Ismael, por isso estão brigando os árabes e os judeus até hoje, vão brigar até o fim, tá? Essa briga nunca vai acabar, porque tudo começou com a Sara, mas isso é para outro estudo. Então, o que acontece? E aí vem de Israel, a Isaac teve 2 filhos, Jacó e Esaú. Jacó passou a perna, aí Jacó foi lá e brigou com o anjo, Jacó brigou com o anjo e a noite inteira, e aí o anjo mudou o nome dele de Jacó para Israel, e aí virou o Israel. O Israel teve 12 filhos, que são as 12 tribos. As tribos se dissiparam e a que permaneceu foi a tribo de Judá. É por isso que judeu chama judeu, porque eles são da tribo de Judá, que foi o que dispersou, depois e ajuntou de novo. Então, isso quer dizer o seguinte: temos que orar por Israel, tá? Nós vemos as profecias se cumprindo sobre o povo de Israel, ok? E aqui nós vemos a sentença de todo aquele que se levantar contra Israel, ok? Mas agora vem a pergunta seguinte: mas eu não conheço nenhum judeu, não moro nenhum judeu aqui perto da minha casa, não tô nem aí. Você não tá nem aí? Ok. Quem é o povo de Deus que você se levanta contra? Vamos falar nos dias de hoje. Às vezes você está se levantando contra a sua igreja, o seu líder, não sei, contra os crentes, né? Sendo que crente para mim é todo que crê, né? Tá bom. Então, todo que crê em Cristo, né? Então, os cristãos é que são os crentes de hoje em dia. Como você se comporta com eles? Você se regozija quando vê Deus descendo a lenha no seu irmão? Mas ele é povo. Ok.
como nós estamos, nós aqui, o povo do ano de 2026? Que papel nós ocupamos nisso aí? A partir do momento que Cristo veio, antes de Cristo vir, era o povo judeu e os que se convertiam ao judaísmo. Tanto que, assim, tem um monte de egípcio que foi junto com Moisés, que aceitaram a cultura, reconheceram Deus como soberano e que foram juntos, tá? Foi muito judeu junto, misturado. Mas nem por isso deixou, eles estavam no povo. Mas aí vem Jesus. E Jesus faz o quê? Ele transforma o povo em filhos, mas automaticamente não. Todo aquele, o povo de Israel, o povo judeu, todos são povo de Deus? Sim. Todos são filhos de Deus? Não. Porque Jesus veio para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha vida eterna. E todo aquele que crê vai se tornar filho. Então, Jesus veio como o unigênito e ele, quando foi, ele virou o primogênito. Então, o que acontece? O judeu se orgulha de ser povo. Ok, ótimo, eu sou filho. O judeu segue a lei. Eu vivo na graça. Olha a diferença de você ser um soldado e de você ser o filho. O filho senta no colo do pai e fala que está com medo e o pai cuida. Então, existem muitos judeus, diz que mais de 80% hoje dos judeus são cristãos. Então, Deus tem as promessas para o povo, tanto que cumpriu, né? O povo voltou, tudo lá, acho que foi em 1940, alguma coisa, que foi instituído de novo, acho que 46, que foi instituído de novo o Estado de Israel. Ok, existe todas as profecias que tem relacionadas para o povo de Israel, tá tudo bem, mas eu sou filha. Nós somos filhos porque o judeu tem que ficar pagando os próprios pecados. Nós, como filhos, Jesus pagou pelos nossos pecados. Então, o que nós vamos pensar hoje? O que eu fiz? O que fez Israel ser o povo de Deus? Deus os escolheu. Ok. Isso é para pensar. Agora, o que nós vamos pensar? O que nós fazemos para com os filhos de Deus? Não é nem com o povo, dos filhos de Deus. Porque você está cercado num ambiente que tem filhos de Deus. O próprio Davi, quando encontrou com Saul, que entrou dentro de uma caverna para ir ao banheiro, como é que é? Aliviar o ventre. Davi foi lá, arrancou o pedaço da túnica e falou: ai de mim se tocar no ungido. Às vezes, nós até silenciosamente amaldiçoamos um filho de Deus. E Deus é ciumento do seu filho. Não importa se você vai com a cara ou não vai com a cara. Olha a sentença que Deus deu para todos esses povos que se levantaram contra o povo dele. Imagina para quem se levanta contra um filho. Imagina você batendo de frente e prejudicando um filho de Deus, tá? Agora vamos lá. A outra. Até onde eu sou cristã me achando imbatível? Nós vimos aqui a soberba do rei de Tiro, tá? Mas eu sou abençoada. Por que na minha vida? Porque eu faço reteté, porque tem milagres na minha vida. Eu sou a porteira do Santo dos Santos. Ok. O que vai acontecer com alguém que se acha tão imbatível, que não consegue ver que na frente de Deus você não é nada? Aliás, é que nem a sabedoria, né? Quanto mais perto você chega, mais você descobre que você não é nada, né? Então, na mesma linha, a outra pergunta: até qual é o meu comportamento com os filhos de Deus hoje em dia? Jesus mandou amar. E amar o próximo como a ti mesmo, você tem que amar você primeiro para poder ter o nível de amor, né?
Como você se comporta hoje com os filhos de Deus que estão ao seu lado? Mesmo que você está fazendo coisa errada, não, a vara da disciplina não está na minha mão. A vara da disciplina não está na sua mão, nem autoriza você a punir um filho de Deus. Ah, mas eu sei que ele está fazendo errado. Ora por ele. Vou falar uma coisa bem assim. Quem sou eu na fila do pão para achar que eu tenho que disciplinar um filho de Deus? Deus vai disciplinar. Mas ai de mim se eu entrar nesse meio. Olha tudo o que aconteceu. Tudo o que aconteceu com o povo que estava se divertindo com a punição de Deus sobre Israel. Então, e a última pergunta. Qual é o meu comportamento como filha de Deus hoje? Hoje, 25 de junho de 2026. Qual é o meu comportamento? Porque eu abri mão de um monte de coisas, porque eu vejo maravilhas acontecendo na minha vida. Eu acho que eu estou lá no top das galáxias. Isto é um posto que é só o Senhor. A disciplina vem dele. A correção vem dele. A nossa função aqui é amar. Amar. E se você vê uma coisa tão horrível que te incomoda sobremaneira, meu conselho, ore por essa pessoa. Porque Deus não vai me levantar para corrigir um filho dele. Não. Não. Então, olha a nossa responsabilidade como filhos. O povão aí pode fazer o que quiser. Ok, faça. Eu, como filha de Deus, eu tenho que ser embaixadora do reino dos céus aqui. Não cabe a mim tacar o dedão e mostrar a ferida de alguém. Não cabe a mim me alegrar com a disciplina que Deus está dando para o outro. Conquanto, mesmo que essa pessoa mereça muito, eu não posso me alegrar nisso, porque eu tenho que ter o amor de Jesus. Gente, o amor de Jesus. Ele se entregou. O apóstolo Paulo fala isso. Você tem que amar o seu próximo de uma maneira a se sacrificar pela salvação dele. E a gente não quer, porque nós somos muito santos, né? Todo mundo sentadinho aí, com a coroinha de santo e as asinhas batendo. Só que não. Quando vamos voltar ao exemplo que Deus dá sobre o rei de Tiro, que ele usa o próprio Satanás de exemplo. O que aconteceu com Satanás? Ele se achou tão ótimo, tão poderoso, imediato de Deus, que ele achou que ele podia ser igual a Deus. E quando eu estou julgando meu irmão, eu estou me colocando no lugar de ajudar Deus na disciplina. Esse poço não nos cabe. Então, volta para lá, leia esses capítulos novamente, tá? É do 26 até o 28, 25. Capítulo 25 até o 28, e veja agora, com essa visão, você leia e veja assim, como eu estou lidando com aquele a quem Deus está corrigindo, tá? Parece que é nada, é muito. É muito. Ah, eu já sabia que isso ia acontecer com ele. Ok, você está se alegrando com a disciplina dele. Veja lá o que vai acontecer com você. Aqui Deus fala tudo. Deus fala tudo. Deus exterminou com esses povos. Ao ponto de mandar guerras que acabassem com a plantação, acabassem com o gado, acabassem e transformar tudo em deserto. Tudo isso ele fez com quem se levantou para ridicularizar Israel, que estava sendo corrigido. Então, pensa se de repente o seu irmão está sofrendo a correção, como que você vai agir com ele? Como que mesmo que você esteja lá sentada no seu troninho lá do super santa, da super crente, pensa que Deus às vezes está cuidando do seu irmão. Ele não está castigando um Zé Mané qualquer, ele está cuidando, disciplinando o seu irmão, da mesma maneira que ele vai disciplinar você um dia quando você pisar na bola. Então, vamos tentar ser esperto para ter vida em abundância.
Eu tenho um outro grupo de estudo que a gente está começando, né? Então, eu sempre começo em João. Esse nosso grupo aqui, nós começamos em João também, e esse grupo começou agora. E nós, como já fizemos João, nós estamos lá em Mateus, né? Que é o Sermão do Monte. E nós estamos nas bem-aventuranças. O que eu digo? As bem-aventuranças é o manual do fabricante. Aliás, se você já é inscrito no canal, entra lá e você vê. Tem o título dos vídeos, é o manual do fabricante, depois tem as bem-aventuranças. É legal você ver. É a maneira para você ser feliz. E aqui Deus está falando o que ele vai fazer com quem faz errado e para como você agir em relação àquele que está sendo disciplinado. Então, estudar a Bíblia não é só você aprender a fazer oração, é para você se encaixar no tabuleiro do Senhor. Se encaixar como eu tenho que agir com o que está ao meu redor. Você não está no meio que você vive por acaso. E nem é inútil. Se você está aí, é para você ser luz, é para você ser sal, é para você aprender, é para você ensinar, nunca para disciplinar ninguém. Nunca, porque todos nós carecemos do amor de Deus. Todos nós carecemos da graça de Deus. A graça é o favor imerecido. Porque antes de ser justo, Deus é amor. Porque se ele fosse justo, eu estava queimando no inferno. Mas ele é amor. E é por isso, pela graça que eu não mereço, é que eu não sou consumido. Tá? Então, que Deus realmente abençoe a sua vida e volte e leia esses 3 capítulos e tenta se encaixar, assim, qual o papel que eu estou ocupando na igreja hoje. A igreja não é a sua denominação, né? É o corpo, né? Como você está se comportando como embaixador do céu, amém? Beijos para vocês e até o próximo.